Eu quero ler hoje com vocês um pouquinho de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13. E hoje eu gostaria de falar sobre amor. O grande desafio do amor. O grande desafio do amor. Nós conhecemos o amor. Nós conhecemos o amor porque nós de alguma forma experimentamos ser amados. Então nós conhecemos o amor porque nós já sentimos isso, nós já fomos tratados com amor e com cuidado. Então nós sabemos o que é o amor, nós temos a ideia do que é o amor. Nós reconhecemos o amor, porque é fácil a gente perceber o amor manifesto na vida dos outros. É fácil você perceber um gesto de amor. É fácil você conseguir vislumbrar um gesto de amor. Não é difícil. Quando você já foi amado e você experimentou ser amado, então você sabe muito bem quando o amor é manifesto. Quando alguém ama, quando alguém se mostra amor, você percebe. É fácil reconhecer e nós conhecemos, nós já experimentamos o amor. Nós já experimentamos o amor no sentido de sermos amados, como eu disse, mas nós também experimentamos o amor no sentido de amar. Nós já amamos alguém e amamos, talvez hoje amemos alguém. Nós já amamos alguém com muita intensidade, nós já amamos alguém com muita verdade. O amor que pode ser descrito de tantas palavras no grego e de uma só forma no hebraico, mas o amor, ele é uma essência que indiscutivelmente ela se torna indispensável na nossa vida. Nós sabemos o que é o amor, nós conhecemos o amor, como também nós sabemos a nobreza que o amor possui. Nós sabemos o quanto o amor é nobre, nós sabemos que o amor se destaca dentre outros sentimentos no seu valor, dentre outros sentimentos e até mesmo dentre os dons, ele se destaca. Nós sabemos o que é o amor, nós conhecemos, fomos amados e nós reconhecemos, nós conseguimos ver quando alguém ama de verdade. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre, será que nós conhecemos os desafios do amor? Então vamos começar pontuando essas verdades. Nós sabemos a nobreza do amor e que ele se destaca dentre outros dons espirituais. Olha o que diz a palavra de Deus em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, no versículo 1 até o 3. Aí, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine, um símbolo que retine. Aqui em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 1, o apóstolo Paulo está comparando o amor como algo fundamental nos dons espirituais chamados dons de expressão. Quando ele fala de um símbolo que retine ou de um sino que toca, ele está se referindo também à orla das vestes sacerdotais que carregavam sinos à base das suas orlas para lembrar o som dos dons espirituais chamados dons de expressão. São aqueles dons que pronunciam, que promovem, que proclamam algum som, como por exemplo, variedade de línguas, profecia, interpretação das línguas. São dons que se expressam, são dons que fazem, podemos dizer assim, um som, um barulho celestial. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o amor se destaca entre os dons. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse esse dom maravilhoso, se eu não tiver amor, nada seria. O amor está se destacando diante dos dons espirituais. Mas o verso de número 2 continua, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e o conhecimento, ainda que eu tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Agora ele está comparando a grandeza do amor aos dons espirituais. E ele está falando do dom da fé, ele está falando do dom de profecia, do dom de profetizar, do dom ministerial da palavra do Senhor. E ele está dizendo, ainda que eu tenha os dons de conhecimento e os dons de revelação, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ele está dizendo que o amor se destaca dentre todos os outros dons. O amor, a gente sabe disso.
O amor, ele se coloca acima dos outros dons. E o verso de número 3 diz: se desse tudo aos pobres, e agora está falando do dom de serviço, de um coração bondoso. Se eu desse tudo aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu tivesse amor, se não tiver amor, nada adiantaria. Nós sabemos que o amor tem um valor que se sobressai aos dons espirituais, aos dons de expressão, aos dons de variedade de línguas, aos dons de revelação, aos dons de conhecimento. Nós sabemos que o amor se destaca dentre os dons de serviço, ainda que eu desse todas as minhas coisas e minhas forças fossem dadas para o outro, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Nós sabemos também que o amor possui uma capacidade de resiliência. O amor, ele é capaz de resistir. Nós sabemos disso. E o apóstolo Paulo continua dizendo no capítulo 13 de 1ª Carta aos Coríntios, como o amor é capaz de superar obstáculos. Nós sabemos disso. Se você ama, então você sabe que o dom mais perfeito que você tem é o amor. E se você ama, você sabe que você deve superar todas as coisas pelo amor. Diz a palavra de Deus em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, no verso 4 até o 7. O amor é paciente. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não tem ciúme. O amor não é presunçoso. O amor não é orgulhoso. Verso 5 de 1 Coríntios 13. Nem grosseiro, nem exige coisas que sejam à sua maneira. O amor não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. O amor sempre permanece. O amor, ele tem uma capacidade sine qua non, incomparável, sem a qual nós não podemos expressar Deus em nossa vida. O amor, ele é incomparavelmente resiliente, forte, poderoso, e nós sabemos que essas coisas estão atreladas ao amor. Se eu amo, então o amor é maior do que os dons espirituais. Se eu amo, então o amor é resistente. O amor não vai desistir agora. O amor não desiste nunca. O amor não desiste por amor. O amor não desiste pela sua própria essência. Então quero dizer a todos que estão pensando em desistir de algum propósito de Deus em suas vidas, se o amor por essa obra nasceu, não desista, porque o amor, ele supera todas as coisas, ele é resiliente, ele sofre todas as coisas, ele padece todas as coisas. O amor é sempre baseado e firmado na fé. O amor não se move facilmente do seu ponto, do seu centro de equilíbrio. O amor se mantém sempre firme no Senhor. Nós sabemos que o amor, ele possui uma perenidade, uma constância, uma estabilidade. O amor é estável, o amor não é inconstante, o amor não é algo que vacila, o amor se mantém ali, sempre em um ritmo, em uma cadência crescente. É o que diz o apóstolo Paulo em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 8. Um dia, profecias e línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora o nosso conhecimento é parcial e é incompleto. Até mesmo o dom de profecias revela apenas uma parte do todo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, no versículo de número 9. Agora o verso 10 diz que o dom mais perfeito, o dom que mantém uma perenidade, uma estabilidade, é o amor. E ele vai dizer no verso 11, mas quando vier o que é perfeito, então as coisas imperfeitas desaparecerão. E ele está falando de amor, então ele está comparando o amor como uma coisa permanente, perfeita, que vai adentrar aos céus, que nós levaremos para o céu, dos dons que recebemos do Senhor. O dom permanente, perene, o dom que resiste, é o dom do amor. Ele vai dizer, as línguas passam, os dons e profecias passam, a sabedoria passa, mas o amor jamais passa, jamais acaba. Nós conhecemos a dimensão do amor. Nós temos uma ideia do quanto o amor pode ser extraordinariamente grande. 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 13. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E diz a Bíblia, o maior deles, porém, é o amor. 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor.
mas eu digo a vocês, o maior de todos é o amor. Nós conhecemos as dimensões do Espírito do amor. Nós conhecemos as dimensões da manifestação do amor. O amor, ele é imenso, ele é imensurável, ele é incalculável. O amor, ele é poderoso, o amor é resiliente, o amor é resistente, o amor é persistente. O amor, ele supera dons, ele supera talentos, ele supera vocações. O amor permanece e chega ao céu. E das coisas que existem, espirituais, que nós experimentamos, 3 são as grandes obras de Deus na nossa vida. A fé, sem a qual nós não podemos agradar a Deus. A esperança, que é aquilo que nos move pela fé a nos manter firmes no Senhor. Mas de todos, o maior ainda continua sendo amor. Nós sabemos que a imagem do amor produz em nós algo poderoso. Nós sabemos isso. Em João 13, no versículo 35, disse Jesus aos seus discípulos: nisso saberão que vós sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Olha que palavra linda. O Senhor está dizendo: sabemos em que nos parecemos quando amamos. A nossa aparência, ela se transforma em uma aparência de alguém que imita Jesus, de alguém que se parece com Jesus. A palavra discípulo, ela pode ser também acoplada à palavra aluno, que em hebraico é talmid. E a palavra talmid, que é aluno, que também é aplicada a discípulo, ela é um entendimento de alguém que tenta imitar, copiar aquele que é o seu mestre. Então a palavra do nosso Deus está dizendo: nisso saberão que vocês estão atrelados a mim, que vocês se parecem comigo, quando vocês se amam uns aos outros. Então nós sabemos que o amor pode produzir em nós. Nós sabemos o que o amor pode colocar em nossas vidas. Nós sabemos até que nível o amor pode nos levar. Nós sabemos o que é a essência do amor. A palavra de Deus nos diz em 1 João 4,9: Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 4,9. 1 João 4,9. Deus é amor. Então nós sabemos tantas coisas sobre o amor, não é verdade? Sabemos que o amor é dimensionalmente maior do que todos os dons. Sabemos que o amor é a essência, é a força motora de todos os dons. Se fizermos tudo sem o amor, nada terá valor para Deus. Se nós pregarmos o Evangelho, ganharmos almas, profetizarmos, falarmos em língua, qualquer coisa, sem o amor não haverá nenhum sentido. O amor é o próprio Deus, a essência do amor é Deus, e quando nós amamos, nós nos parecemos com Deus. Então nos parecemos com discípulos de Jesus Cristo. Então nós sabemos o que é o amor, porque já fomos amados. Nós reconhecemos o amor, porque é fácil perceber quando o amor é manifesto na vida de outra pessoa. É fácil perceber quando o amor está sendo revelado, demonstrado, mostrado às outras pessoas. Nós sabemos que o amor permanece, nós sabemos que o amor é eterno, nós sabemos que o amor nós levaremos para o céu, nós sabemos que o amor é o próprio Deus em nós e quando amamos, nos tornamos semelhantes a Deus. Mas agora vem uma pergunta: será que conhecemos o desafio de amar? Então hoje eu quero falar com você sobre o desafio de amar. Como é desafiador amar. Como é desafiador amar. E para a gente entender como é desafiador o amor, eu quero falar do primeiro desafio do amor. Está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, nos versos 37 a 39. Um jovem muito devotado ao Senhor se aproxima de Jesus e diz: Mestre, eu quero seguir o Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero andar com o Senhor. A sua presença me atrai. Então o Senhor diz a ele sobre os mandamentos. O que diz os mandamentos? Cumpre todo o mandamento e você estará fazendo bem. Então ele diz no verso 37 ao 39, Jesus respondeu: ame ao Senhor, ao seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao próximo como a ti mesmo.
Então agora vem o primeiro desafio do amor. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o primeiro desafio do amor. Conseguir amar ao Senhor acima de tudo. Sabe, queridos, que nós muitas vezes nos enfiamos, nos enveredamos por um caminho que achamos que é um amor saudável, é um amor agradável a Deus e não é. Por exemplo, nós às vezes amamos tanto a obra de Deus que chegamos a amar a obra mais do que a Deus. E isso é possível. É possível quando você, por exemplo, não aceita a decisão de Deus de substituição de você por outra pessoa. Nós começamos a amar tanto a obra de Deus que começamos a nos parecer com sócios de Deus. Há tantos obreiros e obreiras, pastores e pastoras que se parecem com sócios de Deus. Sabe, não olham a igreja como um rebanho do Senhor, olham a igreja como uma propriedade sua particular. Eles começam a amar tanto a igreja que colocam Deus em segundo plano, que colocam Deus em terceiro plano. Às vezes amam a igreja com tanto afinco que abandonam a família, abandonam tudo. A palavra do Senhor diz: ame ao Senhor em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo, por tudo. Ame a igreja por Deus. Então ame a Deus para você poder amar a igreja. Não confunda as coisas. Você tem que relembrar por que você entrou nesse caminho. Por que nós entramos nesse caminho de sermos pastores, pastoras, evangelistas, crentes? Nós entramos por amor a Jesus. Você se lembra aquele dia em que você se converteu ao Senhor, que foi um dia tão especial na sua vida, onde você, assim talvez como eu, pode ter sentido um sentimento tão estranho, diferente, mas gostoso, uma mistura de frio e calor, uma mistura de entendimento e falta de entendimento, uma mistura de compreensão do que está acontecendo e total abstinência do que está acontecendo, não saber absolutamente nada do que está acontecendo. É uma mistura estranha e gostosa, é uma mistura de recuperação, de restauração, de renascimento. É como se você estivesse sentindo que você estivesse vindo novamente ao mundo, nascendo novamente. Que tempo maravilhoso nós vivemos no Espírito Santo de Deus quando nós nos convertemos. Agora você se lembra quando o Senhor chamou você para o ministério? E você se lembra por que você disse sim? Você disse sim porque o seu amor por Deus era incomparável, insuperável. Porque você não conseguia resistir à sua paixão por Jesus Cristo. Você não conseguia resistir o seu amor por Jesus Cristo. Quando Deus nos chamou, nós tínhamos tantas opções. Nós poderíamos escolher a nossa carreira profissional, nós poderíamos entrar para um caminho de sucesso que Deus nos daria, mas o amor por Deus foi maior. E Ele falou mais, Ele falou maior do que tudo, Ele falou de uma maneira dimensional muito mais forte do que tudo. Você se lembra disso? Você se lembra disso? Que o Senhor, quando disse para você, não importava o número de pessoas que você pastorearia, ou que você cuidaria, ou que você seria responsável. Não importava se eram 10, 5, ou 10 mil, ou 20 mil. Mas chega um momento em que nós amamos tanto a obra, que começamos a nos importar com o número, começamos a nos importar com a obra, e esquecemos do Senhor da obra. Começamos a nos importar tanto com a obra que deixamos de trazer a palavra direta que deve ser trazida, porque nós não queremos perder pessoas, nós não queremos perder o pecador que não quer se recuperar, nós não queremos perder aquele que é um problema, que é alguém plantado até pelo próprio inimigo dentro da igreja. Nós estamos tão preocupados com a obra que nós nos esquecemos do amor que sentimos por Deus e que entramos nessa coisa porque nós amávamos o Senhor, porque nós amamos o Senhor. Lembre-se, ame a Deus acima de todas as coisas. A sua igreja é linda, o teu povo é uma bênção. Aqueles que você ganhou para Jesus são presentes que Deus deu a você. São pessoas amáveis e queridas, mas nenhum deles te pertence. E mais do que isso, todas essas pessoas foram conquistadas porque você amou mais ao Senhor do que tua própria vida. Então ame a Deus acima de todas as coisas. Pastora,
Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima da tua igreja. Nós entramos por um caminho então de edificação da igreja, porque o amor por Cristo nós confundimos pelo amor pela igreja. Então nós começamos a investir nosso tempo, investir dinheiro, investir na beleza. E eu que sou pastor, posso dizer isso. Todo lugar que a gente vai, a gente só vê igreja. E a gente vê um salão lindo, aqui daria uma linda igreja. A gente vê bancos confortáveis em algum consultório, ficaria lindo na igreja. A gente começa a ver a igreja em todos os lugares. E a gente vê um púlpito diferente, a gente diz, ficaria tão belo lá na minha igreja. E você vê alguma coisa funcional na igreja, você diz, ficaria tão bem na minha igreja, seria tão bom para o meu povo. Mas veja, cuidado, você pode estar amando mais a obra do que o Senhor. E a Bíblia diz em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima da tua própria igreja, do seu chamado. Ele ama a igreja como você nunca amou, Ele deu a vida por ela, Ele deu tudo que você jamais poderá dar. E mais do que isso, irmãos, o Senhor não quer que você morra pela igreja. O Senhor quer que você viva pela igreja. Porque Jesus já morreu pela igreja. Ele espera que você se mantenha vivo para a igreja. Vivo pela igreja. O grande desafio pastoral dos nossos tempos é se manter vivo para a igreja. E eu digo manter-se vivo na fé. Manter-se vivo na esperança. A igreja precisa ver que o líder ainda acredita, ainda confia, ainda tem paixão, ainda arde o seu coração. O que a tua igreja precisa ver em você é amor por Jesus de tal forma que eles se lembrem do amor que tiveram por Jesus. A tua igreja não quer ver um painel novo atrás do altar. A tua igreja não quer ver carpete no chão, a tua igreja não quer ver um banco confortável, a tua igreja quer ver um líder espiritual, totalmente dependente de Deus, totalmente entregue ao Senhor, totalmente devotado ao amor por Deus. A tua igreja espera ver não uma tecnologia muito linda para a apresentação do teu culto. A tua igreja quer ver o altar com unção. A tua igreja quer ver o pastor sentindo a presença de Deus. E eles querem sentir como quem partilha, como quem percebe que Deus está em você. E isso só pode ser possível se você amar a Deus acima de todas as coisas. A igreja ama o conforto, a igreja ama a beleza do seu salão, mas a igreja ama mais um pastor cheio do Espírito, uma pastora cheia do Espírito. O que a igreja está sedenta nos nossos dias são de pastores que têm dons espirituais, que falem em outras línguas, que profetizem, que sejam cheios da graça. O que Deus está esperando e o que a igreja está desejando é que você ame a Deus de tal forma que a sua entrega durante a semana se revele em manifestação de unção durante o domingo, durante o final de semana. O que a tua igreja espera é chegar no altar e perceber que há um azeite derramado nesse altar. Você sabe, o ano que começou na realidade, é um ano que as páginas em branco precisam ser manchadas de azeite. A sua história já foi escrita até aqui, mas daqui em diante, a sua história, as páginas em branco, precisam estar banhadas de azeite. Banhadas de azeite. A sua história, daqui em diante, pastor e pastora, obreiro e obreira, irmão em Cristo, a tua história tem que estar manchada de azeite. Cada página em branco tem que estar manchada do azeite que pinga do teu rosto, que desce da tua cabeça, que brota da presença de Deus em você. Há páginas em branco a serem escritas na tua vida e todas devem estar manchadas de azeite. A igreja não quer um salão mais bonito do que quer um pastor apaixonado por Deus. Uma pastora apaixonada por Deus. O que o povo espera é ver em você aquilo que eles já perderam. A alegria de servir a Deus.
Então, o primeiro desafio do amor é amar a Deus acima de todas as coisas. O texto de Mateus 22, 37 até o 39 continua dizendo: ame ao próximo como a ti mesmo. Agora vem o segundo grande desafio: amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Porque nós conseguimos amar os outros até com mais facilidade do que amar a nós mesmos. Mas eu te pergunto, se o amor que damos aos outros, ele é autêntico quando falta amor para nós mesmos. Se nós não nos amarmos primeiro, o amor que damos passa a ser deficiente, ele falta alguma coisa, lhe falta alguma coisa. Você precisa se amar, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo desafio do amor é amar você. Sabe, não importa se você é gordinho, magrinho, se você é bonito ou se acha não bonito, não importa, você precisa se amar, porque você é a pessoa mais interessada na sua própria alegria. Você convive com você mesmo mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Você precisa se importar com você mesmo. Você precisa amar você mesmo. Você precisa olhar para você e dizer: vai dar certo, o Senhor é comigo, eu me amo, eu quero o meu bem. Você precisa começar a olhar para você e desejar o seu próprio bem, a sua própria alegria, a sua própria felicidade. Você precisa aprender a regrar o tempo para que você tenha tempo de alegria, de prazer, de gozo, de satisfação. Você precisa aprender a fazer o que ama e, além de fazer o que precisa, você precisa aprender a fazer o que gosta. Você precisa aprender a fazer o que tem prazer em fazer, além de fazer apenas aquilo que lhe é obrigado a fazer. Você precisa amar você, gostar de você, se vestir bem. Você precisa olhar para você e ver que precisa de um jeitinho no cabelo, que precisa de um jeitinho na sobrancelha, uma maquiagem diferente. Você precisa olhar para você e dizer: eu preciso melhorar para mim mesmo. Eu preciso melhorar para eu me sentir bem comigo mesmo. Eu preciso colocar uma roupa e me sentir bem. Eu preciso me arrumar para ir à igreja, para ver o Senhor e me sentir feliz comigo mesmo. Porque aí, quando eu me sinto bem comigo mesmo, o amor que eu dou é um amor autêntico. É um amor que mostra que você está bem com você mesmo. Eu conheço pessoas gordinhas, magrinhas, que se acham belas ou não, tão satisfeitas consigo mesma, que quando nós as encontramos, nós sentimos fluir deles esse positivismo, essa coisa bela, essa coisa bonita do amor próprio. Sabe, o amor próprio, ele é percebido também. O amor próprio, ele é recíproco também. Quando nós nos amamos e mostramos às pessoas nos amam também. Quando nós nos referenciamos, as pessoas nos reverenciam também. Você é lindo porque você é a pessoa mais linda para você mesmo. Você tem que entender isso. Você tem que aprender a olhar no espelho de manhã e olhar para o seu rosto e se aceitar e aceitar você. Esse é um amor desafiador. Aceitar você como você é. É tão interessante que às vezes as pessoas te elogiam, as pessoas dizem para você que você é incrível, fantástico, especial, e você olha para o espelho e se deprecia. Você não está conseguindo ver a mesma beleza que as pessoas estão vendo em você, mas é necessário que você veja essa beleza, porque ela existe, ela está aí. Pessoas amam você, pessoas seguem você, pessoas olham para você e se espelham em você. Então você é especial, porque pessoas estão olhando para você, estão dizendo: eu quero me parecer com essa pessoa. Então você é especial, você é importante para Deus, mas você também é importante para você mesmo. Então o primeiro desafio do amor é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo desafio do amor é amar a você mesmo. Ame-se, ame a você mesmo, porque alguém te ama muito, e se esse alguém te ama, é porque ele viu em você as virtudes que você está fechando os olhos para ela. Você é especial, e eu sinto em dizer isso de Deus para você. Você é especial, você é importante, você é relevante.
Você está vivo para que Deus mostre a você o quanto você é relevante. Um dia nós iremos embora e nós deixaremos um vazio na vida de alguém, porque fomos importantes para alguém, porque alguém nos amou de fato e este amor é real. Então ame-se, porque alguém te ama, alguém já viu as qualidades que você está fechando os olhos para ver. E o terceiro desafio do amor está em João capítulo 15, no verso 12. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E agora vem o terceiro e mais difícil desafio: amar o próximo como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja se entregando por ela. E o grande desafio agora é você conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, amar a você como pessoa especial e amar o próximo como Cristo amou a ele. Então você agora precisa ser perseverante nesse amor. As pessoas vão te decepcionar, mas você deve continuar amando. As pessoas vão falhar, porque todas as vezes que somos humanos, nós falhamos. Nem sempre somos espirituais o tempo todo, nenhum de nós é espiritual o tempo todo, e nós temos que ser capazes de amar como Cristo, dar uma segunda chance para quem feriu a gente, para quem nos deu um tapa na face, oferecer nova chance, como Jesus ofereceu aos seus discípulos que fugiram dele, que o negaram no dia da sua morte, mas ele vai atrás de cada um deles, ele vai atrás do incrédulo. Ele vai atrás daquele que diz assim: eu não acredito que ele veio. Ele vai atrás de Tomé e mostra-se a Tomé e diz: toca. Ele está dizendo com esse gesto: eu sou capaz de amar o que duvida. O amor de Jesus por nós é um amor de entrega. Então, ele ama Pedro, que o nega 3 vezes, mas ele vai atrás de Pedro, porque é um amor que aceita o que é falho, porque é homem. E ele entende que o homem, quando age como homem, ele vai dar resultados de homem. Então ele dá essa expectativa, ele dá essa chance para que os homens possam se reerguer, se levantar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você mesmo e amar o próximo, como Cristo amou a igreja. Esses são os 3 desafios do amor. E eu sou capaz de dizer a você, se não fosse possível amar assim, Deus não diria para você, ame assim. É possível amar assim. É possível amar a Deus sobre todas as coisas. É possível amar a Deus apesar de todas as coisas. É possível amar a Deus ainda que nos falte algo, ainda que nos falte saúde, ainda que nos falte resposta, ainda que eu esteja sendo humilhado, ainda que eu seja envergonhado. É possível amar a Deus apesar de não estar vivendo toda a promessa, apesar de ter fraquezas e falhas, apesar de eu sou capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou capaz de me amar. Eu sou capaz de me amar, ainda que eu não seja o que eu gostaria de ser no meu estereótipo, ainda que eu não seja perfeito como eu gostaria de ser, ainda que eu não seja a referência que eu gostaria de ser, mas para alguém eu sou referência, então é possível amar a mim mesmo. E é possível amar o próximo, ainda que e apesar de. Ainda que este alguém não nos ame como nós os amamos, ainda que este alguém nos negue em algum momento, ainda que alguém nos traia, apesar de abandono, apesar de palavras grosseiras, apesar de momentos difíceis com essa pessoa, eu sou capaz de amar como Cristo me amou. Desafio lindo e maravilhoso. O desafio de amar. O Senhor te ama. Ele te ama
como ninguém te amou. Você sabe o que me constrange a continuar pregando o Evangelho? O primeiro é que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu poderia não fazer isso. Eu poderia escolher um caminho de fuga, mas eu não suporto o amor que sinto por Deus. Eu não suporto. Eu não aguento. Eu não dou conta do amor que eu sinto por Ele. Ele é tão especial. Ele é tão amigo. Ele é tão presente. Eu não dou conta de deixar de amar ao meu Deus. Eu continuo pregando o Evangelho, porque eu descobri que eu sou mais lindo, mais belo, mais formoso quando eu imito meu Senhor. Então, quando eu prego, é como se eu me parecesse um pouco com Jesus. Então, eu repito isso todos os dias. O Senhor me deu um chamado lindo. Ele viu em mim algo que eu não consigo ver. Ele viu em mim uma força que eu não tenho. Ele viu em mim uma ousadia que eu não possuo. Ele viu em mim uma qualidade que eu não tenho. Porque os olhares do nosso Deus de amor são olhares que nos projetam com o coração dele. A gente olha para o outro com a maneira que a gente sente. E a gente projeta no outro aquilo que nós temos em nosso coração. Se nós somos amigos do outro, então o nosso olhar é de elogio, o nosso olhar é de reconhecimento, é de admiração. Assim o Senhor olha para nós, com um olhar de amor. E Ele disse, eu não vos chamo mais servos, mas amigos. Então Ele projeta em nós o que nós não conseguimos ver, porque é Ele, é dele. Eu continuo pregando o Evangelho, porque eu ainda acredito no ser humano. E cada vez que uma pessoa, uma só, se comporta dentro dos padrões que Deus espera, e eu consigo, por alguma misericórdia de Deus, levar essa pessoa às águas do batismo, então valeu a pena. Valeu a pena. É o percentual da semeadura. O semeador saiu a semear, ele perdeu 3/4 da semente. Uma parte da semente caiu no caminho, uma parte nas pedras, uma parte no espinho. Ele só teve 1/4 de sucesso. Mas veja, o sucesso rendeu 100 por 1. Então, quando eu levo uma só pessoa, então isso me faz acreditar no ser humano de novo. Ele me faz acreditar no Senhor de novo. Ele me faz entender que o Senhor pode mudar pessoas. Então eu quero dizer para você, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a você mesmo, para ser capaz de amar o outro. E ame o outro, como Cristo amou a igreja. Se entregue pelo outro. Você vai perder no primeiro momento, mas diz a palavra do Senhor, aquele que lança o pão nas águas, perde por um momento, mas lá na frente irá encontrar. Você perde agora, mas você vai encontrar depois. Você vai encontrar lá na frente. Você vai encontrar o Senhor te retribuindo lá na frente. Então, continue, não pare, não cesse. Senhor meu Deus, o amor é um desafio, Pai. E amar o Senhor é um desafio imenso. Amar o Senhor acima de todas as coisas é um desafio tão grande para nós, porque nos apegamos às coisas, nos apegamos às pessoas. Amar a nós mesmos é um desafio de aceitação. E amar o próximo como Cristo amou a igreja é um desafio de entrega, um desafio de altruísmo. Eu peço ao Senhor, meu Deus, cumpra este amor em nossas vidas.
e que nós sejamos capazes de andar em santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a sua santa palavra e que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Saiba e se lembre, guarde isso que eu vou falar aqui agora. Faça a sua vida valer a pena. Não espere